Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje é educação cristã. Olha, pessoal, que matéria linda, que matéria maravilhosa, ó. Você não pode perder, fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos aprender tudo sobre educação cristã através da Bíblia, da palavra de Deus. Como a Bíblia manda educar? O que é educação cristã? O que é educação secular? Quem educa o ser humano? A Bíblia, o manual da educação cristã? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia, mais de quase 25 anos já. O ano que vem vai fazer 25 anos que eu dou aula de teologia. Então eu posso dizer quase 25 anos. Estamos ministrando aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros e já formamos cerca de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. Tá bom, pessoal? Quem quiser adquirir os livros de teologia, está aqui, ó. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos. Então tá tudo aqui, ó. Esses livros, se você quiser, eu mando para sua casa. 20 livros é o curso básico, tá bom? Se você quiser o curso básico, médio, bacharel, está aqui, ó. 40 livros, tá bom, pessoal? E se você quiser o seu anel, nós temos anel de formatura de teologia. Como é que faz para adquirir esse anel? Você vai na casa que vende aliança com um profissional e mede o seu dedo, ó. Mede o dedo, passa a numeração e te mando. Esses livros chegam em média de 5 dias que eu estou enviando, tá bom? E se você comprar os livros, você vai ganhar o seu lindo diploma, pessoal. Ó, lindo diploma com carteirinha, credencial, ó. Tá bom? Então vamos para a aula. Educação cristã. Tudo que eu vou ler aqui, tá aqui, ó. Eu tô lendo aqui no computador, tá bom? Então tudo que eu vou ler aqui vai ser esse mesmo livro aqui, ó. O que nós vamos aprender nesse livro aqui, ó? A situação da educação na sociedade hoje. O que é educação cristã? As ligações primitivas com a religião. O desenvolvimento nas escolas. Visão bíblica sobre a educação. A educação obtida nas escolas. A educação por princípio, sistema educacional, conceitos e objetivos da educação por princípio, os princípios bíblicos básicos da educação, o posicionamento da educação cristã, educação geral, metodologia bíblica para o aprendizado, os métodos e o alvo da educação, a filosofia da educação cristã, a educação cristã primitiva, a educação cristã nos relacionamentos. A educação não faz acepção de pessoas. Tudo isso que eu li, nós vamos aprender nesse livro agora, tá bom? Vamos lá. A situação da educação na sociedade hoje. Como que está a educação? Pessoal, na minha compreensão como professor, eu dou aula há quase 25 anos de teologia. E eu posso dizer uma coisa, categoricamente afirmar. O que muda uma nação abaixo de Deus e da Bíblia, porque, pessoal, para uma nação ser bem-sucedida, precisa de Deus e da Bíblia. Primeiro Deus, depois a sua palavra. E em terceiro lugar se chama essa palavra aqui, ó. Educação.
Educação. A educação muda a nação. Então, na minha compreensão como professor, abaixo de Deus, da Bíblia Sagrada, o que muda uma nação é a educação, a cultura, o conhecimento. Por muitos anos eu pesquisei por que tem país pobre e país rico. E eu descobri com uma palavra-chave, a educação. Se esse povo tem estudo, tem conhecimento, o país supera. Todo país de primeiro mundo, o povo lá, os moradores, são inteligentes, capacitados, tem muita educação. E se a educação for cristã, bíblica, melhor ainda. Tá bom, pessoal? Vemos que a questão da educação ganhando destaque no crescendo cenário político e econômico no Brasil. Não basta os problemas sociais, temos que ainda o bombardeio com a pressão de diversas autoridades internacionais em relação às prioridades do nosso país, comparando com os outros emergentes. Os dados apontam por uma situação calaminosa. 37 milhões de analfabetos. Isso aqui já é uma pesquisa antiga, mas no Brasil tem muito analfabeto. O estado do Brasil que tem mais analfabeto é onde eu nasci. Eu nasci no estado do Maranhão. E hoje eu sou professor para o Maranhão. Olha como Deus faz. Deus pega as coisas loucas dessa vida para confundir com as grandes. Deus pega as coisas loucas para confundir com as sábias. Deus pega as coisas pequenas e desprezíveis para confundir com as sábias e grandes. Então o estado do Maranhão é onde tem mais analfabeto. Eu nasci lá. E hoje eu dou aula para milhares de maranhenses pela internet. Então no Brasil tem milhões de analfabetos, pessoal. Esse número já caiu, naquele tempo estava 37 milhões. Já caiu, mas tem muitos, tem milhões de pessoas que não sabem ler e escrever no Brasil. O Haiti também. Olha só. Muitos não têm o primeiro grau, nem o segundo grau. Muitos não têm estudo, não têm preparo. O ritmo no Brasil cresce. O que é educação cristã, então? Nós vamos ver. O que é educação cristã? Conceito de educação cristã. Contudo, educação não é apenas o processo de transmitir conteúdos acadêmicos, mas em todo o conjunto de instrução, disciplina e prática que visa preparar a próxima geração para cumprir o seu ideal mais elevado. Agregar conhecimento sem dar o sentido a ela e sem implicação moral de utilidade no cumprimento do propósito transcendente do indivíduo e negar a história e a própria natureza da humanidade. Educação é o conhecimento da Bíblia. É a mudança. E o que você aprendeu, você tem que ensinar também. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele. Você foi educado, eduque. Os meus professores me educaram na escola dominical, os pastores nas escolas, e hoje eu dou aula para milhares de pessoas, educando na educação cristã. Educação cristã tem um valor, falamos de caráter. A educação cristã forma caráter pessoal. Muitos educadores, psicólogos têm reflete situação, agressividade na adolescência. Se tem um lar conturbado, aquela criança vai ser conturbada. Se tem um lar de paz, de alegria, aquela criança vai ter uma melhora. Uma professora perguntou assim: eu gostaria de perguntar se alguém sabe onde é o inferno. Um aluno respondeu: professor, eu sei. A professora disse: aonde é o inferno? Ele falou: na minha casa, porque o meu pai bate na minha mãe, espanca ela e eu choro, fico triste. Então, para mim, professora, o inferno é na minha casa. Passou-se 6 meses, quase um ano, a mesma professora perguntou assim,
perguntou assim: alguém sabe onde é o céu? O mesmo aluno, o Joãozinho, levantou a mão e respondeu: fala, Joãozinho, onde é o céu? Ele falou: o céu, professor, é na minha casa. Ela: mas Joãozinho, há 6 meses, quase um ano atrás, você falou que o inferno era na sua casa, e agora você está falando que o céu é na sua casa? O que houve? Aí Joãozinho falou: não, é porque meu pai e minha mãe foram para a igreja e aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Depois disso eles beijam, se amam, brincam, eles não brigam mais. Então, professora, o céu é na minha casa. Está vendo aí, pessoal, como Jesus muda, como a educação muda, como a palavra de Deus muda? Teve outro aluno que falou para o pastor: pastor, eu quero morar na igreja. Pastor: não, morar na igreja, meu filho? Sim, pastor, eu gostaria de morar aqui na igreja. Aí o pastor falou: mas por quê? Não, porque meu pai e minha mãe ficam brigando o dia inteiro lá em casa. Quando eles vêm na igreja, eles são unidos, eles sentam do lado, eles conversam, eles adoram junto. Então, na igreja eles são muito unidos. Mas lá em casa eles brigam, pastor. Tá vendo, pessoal? E o outro, pessoal, você tem que dar exemplo, não pode falar mal do pastor. Tem um pai que falou para o filho: filho, eu não vou com a cara do pastor. O filho: mas o pastor é bom, pai, por que você não vai com a cara dele? Não, porque o pastor tem 2 caras. O pastor tem 2 caras, meu filho, eu não vou com a cara dele. Aí quando chegou na igreja, a criança olhou para o pastor na frente, foi lá para o lado de trás e ficou nas costas do pastor, olhando na cabeça dele. Aí o pastor: meu filho, o que você está olhando aí atrás de mim? Não, eu estou procurando a outra cara tua. Como assim? É porque meu pai falou que você tem 2 caras, então só estou vendo uma, estou procurando a outra. Pessoal, não se fala mal de ninguém, principalmente para os seus filhos. Tá vendo? Que péssimo exemplo esse pai foi dar para o filho falando mal do pastor. A Bíblia diz, está aqui em Provérbios, ó: ensina o menino em caminho que deve andar, até quando envelhecer, não desviará dele. Provérbios 22:6. Eu sou um exemplo disso. Meu pai me ensinou desde criança a orar, a ir para a igreja. Filho, se arruma, vamos para a igreja. Meu pai tinha um costume, ele tinha 10 filhos, ele tinha um costume de, antes de tomar café na mesa, ele colocar todos os filhos de joelho em volta da mesa, de joelho, todo mundo orando a Deus pelo café da manhã. Eu não sabia orar, eu orava assim: glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu tinha uns 7 anos de idade, mas eu lembro até hoje, com todos os defeitos do meu pai, ele me ensinou o caminho da verdade. Aí se cumpre: ensina o menino que deve andar, e quando o menino crescer, não se desviará dele. Agora, toda regra tem exceção, né? Eu vi um pastor na internet falando que esse versículo está errado. Esse versículo está errado. Ensina o menino no caminho que deve andar, até que envelhecer não se desviará dele. Não se vai se desviar, não. Mas toda regra tem exceção. Não é 100% das crianças cuidada, ensinada na igreja, que vai permanecer firme. Não é 100%. Algumas têm um instinto soberbo, rebelde, igual Caim, igual Saul, igual Judas. Mas a maioria fica firme. Eu fiquei firme. Mas tem criança que não. Meus irmãos tudo tão firme na igreja. Todos são crentes. Não tem nenhum ímpio, ateu, não tem nada. A maioria é pastor, são crentes, porque meu pai ensinou. Então, se os pais ensinam de criança, a chance de crescer e ficar velho crente é grande. Não quer dizer que é garantia, não. Não quer dizer que é garantia de você ensinar teu filho que ele vai ficar na igreja. Por algum motivo de rebeldia ou de soberba dele, ele pode se desviar, normal.
Aqui não é uma garantia que o teu filho vai morrer crente. Não. Mas a proporção, eu acredito que 90%, meu irmão, de cada 10, 9 pessoas fica firme. Só um que é rebelde, que é soberbo e não quer, aí é por conta própria. Igual os anjos de Deus lá no céu, Deus criou todos os anjos submissos, mas o diabo não queria ser submisso. Caim não queria ser submisso. Judas não queria ser submisso. Sansão não quis ser submisso. Então, toda regra tem exceção. Educar é comportamento, bons hábitos. Educação é mudança, é conhecimento, mudança de mentalidade. Tem educação cristã, educação cristã, educação financeira, educação na saúde. Tem várias áreas da educação, tá bom, pessoal? Educação na família, educação cristã, educação na matemática, educação na engenharia. Educação é conhecimento, mas o conhecimento tem vários ramos, várias linhas. Lições primitivas. Os judeus educam o filho, ensina o filho da Torá, na Bíblia, ensina o filho a escolher uma profissão. Entendeu, meu irmão? Desenvolvimento nas escolas. Hoje as escolas do Brasil, que Deus me perdoe, está uma pouca vergonha. Tinha uma escola aí que uma professora estava ensinando uma aluna a sexologia. Pegou uma cenoura e começou a colocar um preservativo para ensinar na adolescência. Drogas rolam nas escolas. Alunos chutam professores. Alunos não respeitam mais o professor. Antigamente o professor falava e o aluno baixava a cabeça. Hoje, geração rebelde. Não obedece os pais, nem os pastores e nem os professores. O sucesso de uma criança que quando vira homem está em os três mentores das crianças: os pais, os professores e os pastores. Os pastores têm participação na educação da criança, porque eles ensinam. Os professores nas escolas têm participação, os pais têm participação. Na verdade, a escola não foi feita para educar. A criança tem que ser educada na casa, no lar. E a escola, ele vai buscar conhecimento. A escola dá informação, conhecimento. Mas a verdadeira educação vem dos pais. Grava o que eu vou falar. Palavras convencem, testemunho arrastam. Vou repetir. Palavras convencem, testemunho arrasta. Você fala para o teu filho: filho, não fuma, não bebe, não mente. E você está mentindo? Você pode até convencer ele que faz mal. Mas você pratica, ele vai praticar. Palavras convencem, exemplo arrastam. Então, como eu citei, são 3 mentores de uma criança. Há na Bíblia 3 instituições reconhecidas como autoridade ortogada por Deus: a família, que é os pais; a igreja, que é os pastores e professores da escola dominical; e o governo civil. Um ser humano se educa na família, na igreja e no governo civil. Na família, ele vai pegar o núcleo da verdadeira educação. A verdadeira educação não é externa, é interna no lar. Uma criança, para respeitar uma pessoa fora, ele tem que começar em casa, respeitar o pai e a mãe. Por isso que eu falo, se você vai casar, jovem, quer saber como é que é a jovem, observa como que ela trata o pai e a mãe. Você vai casar com uma menina linda, bonita, maravilhosa, né? Cheirosa, tal, turbinada, bonita. Mas só que essa menina bonitona, ela grita com a mãe, ela grita com o pai, ela bate no irmão.
Aí você, não, mas eu vou casar com ela porque ela é bonita e ela vai me tratar bem. Ah, é? Ela quer bater no pai, quer bater na mãe, bate no irmão e vai te tratar bem, seu besta? Abre teu olho. Se tua noiva, tua namorada, grita com o pai, com o irmão, com a mãe, bate nos irmãos em casa, ela vai ser um ridículo para você. E você, irmã, também, observar o irmão. Vai na casa dele, vê se ele obedece os pais ou grita e bate nos pais. Porque se ele bater nos pais, ele vai bater em você também. Se ele bate na mãe, que ele nasceu daquela barriga, não vai bater em você? Abre o teu olho. A maior dica que eu dou para uma pessoa que está namorando e noivada é observar o tratamento do cônjuge, dele ou dela, com os pais. Sim, senhor pai, sim, senhora mãe, eu vou fazer o que vocês estão mandando. Que seu trouxa, eu vou bater em você, vai para cá, sua galinha. Ela maltrata a mãe, maltrata o pai, ela vai te maltratar no casamento. Tá? Maior dica aí, tá bom? Não, mas eu amo ela é bonita. Vai. Então a família é a base da sociedade. Segundo lugar é a igreja. Terceiro lugar, o governo civil. As escolas têm o direito de passar conhecimento, mas no Brasil é uma tristeza. Você que tem condição, coloca no teu filho na escola particular e cristão, 1000 vezes melhor. Lá os professores vão ter educação. Uma escola particular, pessoal, é bem melhor do que uma escola pública no Brasil. Nos países de primeiro mundo, você pode estudar em escola pública, que lá tem lei, tem norma, tem educação, tem conhecimento. Mas no Brasil é uma tristeza, tá? Minha filha estuda na escola pública, mas eu já ofereci para ela a escola particular, foi ela que não quis. Não, eu não quero tal, mas eu ofereci escola particular, de preferência cristão. Coloca o teu filho na escola particular, de preferência cristão, porque senão teu filho vai aprender muitas coisas erradas. Tem até droga nas escolas. Ah, não tem condição. Então, meu irmão, quem não tem um cachorro, caça com gato. Já viu citado? Quem não tem um cachorro, caça com gato. Não tem condição de estudar em escola particular? Estuda em escola pública também, pessoal. Eu estudei em escola pública. Meus filhos, tudo estudaram em escola pública. Mas se eu pudesse, eu teria escola particular cristão. É 1000 vezes melhor. Então, quem tem condição, compensa. Ensina o menino que deve andar. Destrua o mal pela raiz. Teu filho está aprendendo a roubar, falar palavrão, e você corrige. A criança precisa de um cipózinho assim, ó, de vez em quando. A criança precisa de limite. A criança grita com o pai, pai, você é um bobão, você é um trouxa. Ensina, repreenda. O excesso de carinho, de amor, estraga o filho. Então, o maior versículo da lição de hoje é: ensina o menino que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Tá bom, pessoal? Essa é a lição número 1. Eu achei essa lição especial, pessoal. Compartilha nos teus grupos, tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente. Se você quer crescer na educação, compre esse livro, tá bom? Não só esse livro, pessoal, como todos os livros daqui, ó. Se você quer melhorar o teu conhecimento, a educação, o maior presente que você pode dar para tua esposa, para teu filho, para teu marido, tua mãe, é uma coleção de livros da Bíblia, ó. Esse livro está aqui, ó, faz parte desses 20 livros. Você dá uma coleção de livros desse para teu pai, tua mãe, teu esposo, teu filho. Aí ele vai estudar, fazer uma prova, pegar um diploma. É o maior investimento que você vai dar para o teu filho. Agora comprar videogame. Eu vou comprar uma televisão de 60 polegadas para minha esposa. Compre esses livros.
e fala, ó, curso de teologia, curso da Bíblia, curso básico, médio bacharel 40, só o básico 20. Compra para dar de presente o teu filho, ó, tua esposa. Filho, eu vou te dar um presente, anel banhado a ouro, tá bom? Se você comprar esses livros pro teu filho, para você, para sua esposa, você ganha isso aqui, pessoal, ó. Diploma e carteirinha de aluno, ó. Diploma. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Um abraço. Amanhã é a lição 2, tá? Amanhã é a lição 2. Esse livro é 4 videoaulas. Hoje foi só uma. Tá vendo? Você gostou muito, não foi? Então essa é só uma videoaula. E nesse livro tem 4 videoaulas. Amanhã é lição 2, depois 3 e 4. Tá bom? Adquire os livros, tá bom? Pessoal, tem informação. Dia 27 de janeiro agora tem uma grande formatura de teologia em São Paulo. Ainda tem poucas vagas, urgente. Quem quiser me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição, no comentário, e fala, eu quero participar da minha formatura. Urgente, tá bom? Que eu já imprimi o diploma, já estou pedindo as becas, já vai, a semana que vem praticamente, dia 27 passa rapidinho. Dia 27 de janeiro tem a formatura de teologia, sábado à noite. Você que se formou em casa, pegou o diploma, venha conhecer o pastor Josiel, venha conhecer a escola e venha fazer a sua formatura, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, que Deus te abençoe. Pessoal, quem quiser abrir um núcleo de teologia na sua igreja, eu mando os livros para sua casa e você dá aula, tá bom? Eu estou aqui na escola, ó. Ó, ali a janela, aqui é o livro onde eu leio, pessoal, eu leio aqui, ó, para vocês, tá vendo? Ó, é aí que eu leio, ó. Aqui é a janela, aqui é o escritório, aqui é a minha mesa, olha que lindo, pessoal. Aqui, ó, vocês vão, aqui tem salas, ó. Vocês chegam lá, sobe o portão, toca o interfone, telefone número 5. Aí eu abro aqui, ó. E aqui é os livros que vocês vão adquirir, ó. Ó, o livro que eu estou dando aula é esse aqui, ó, Educação Cristã. Aí o próximo vai ser esse, Método para Estudo da Bíblia. Depois, Homilética, Arte de Pregar. Então tá aqui. Quem quiser os livros ou dar aula na sua igreja, se quiser dar aula na sua igreja, eu mando esses livros aqui para você. Você reúne o povo e dá aula aí, ó. Todo mês eu mando um livro. Esse aqui é um mês, esse aqui é outro mês, esse aqui é outro mês, tá bom? Ou quem quiser abrir uma escola também, me chama no WhatsApp. Quem quiser os livros ou a formatura, me chama no WhatsApp, ó. Aqui é o meu telefone, tá bom? Nesse WhatsApp, ó.